E aí pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal, eu sou seu apresentador e hoje a gente vai falar sobre uma história que mistura garra, frustração e muita ambição. Estamos falando de Diogo Moreira, o jovem brasileiro que está sacudindo o MotoGP em 2026 e que saiu de Silverstone com o resultado na mão, mas com o coração pedindo muito mais. Fica comigo até o final porque essa história tem muita coisa boa para contar. Primeiro, vamos colocar todo mundo no mesmo contexto. O Grande Prêmio da Grã-Bretanha, disputado no lendário circuito de Silverstone, marcou o retorno do MotoGP às pistas depois da pausa de verão, ou seja, foi a largada oficial da segunda metade da temporada de 2026. E quando o campeonato voltou, voltou com tudo, com adrenalina, com quedas, com drama e com muito barulho. Silverstone é uma das pistas mais exigentes do calendário. Com seus 5,9 km de extensão, o circuito britânico é famoso pelas suas curvas longas e rápidas, que demandam uma moto com enorme nível de aderência e estabilidade em alta velocidade. E é exatamente nesse tipo de circuito que a Honda de Diogo Moreira encontra mais dificuldades. Mas a gente vai chegar nisso daqui a pouco. O fim de semana em Silverstone foi caótico. 7 pilotos abandonaram a corrida principal, uma taxa de desistências altíssima para os padrões do MotoGP. Nomes de peso como Joan Mir, Cal Crutchlow, Pecco Bagnaia, Ai Ogura, Enea Bastianini, Iker Lecuona e Alex Rins não conseguiram ver a bandeira quadriculada. Quedas, problemas mecânicos e o implacável traçado britânico fizeram suas vítimas. E foi nesse cenário de destruição e sobrevivência que Diogo Moreira mostrou sua consistência e sua cabeça fria. O jovem de Guarulhos, São Paulo, largou da 14ª posição na corrida principal, foi ganhando posições ao longo dos quilômetros e cruzou a linha de chegada na 10ª colocação, com 25.411 segundos de diferença para o vencedor Raul Fernandes, da Aprilia. Um resultado que, em qualquer análise fria, pode ser considerado sólido, especialmente num domingo tão difícil como aquele em Silverstone. Mas o que torna essa história ainda mais interessante é justamente o que Diogo disse ao microfone depois da corrida. O brasileiro não se contentou em comemorar o ponto a ponto. Pelo contrário, ele olhou para aquele 10º lugar com uma mistura de alívio e frustração genuína. Alívio porque sobreviveu ao caos. Frustração porque sabe, e deixou isso bem claro, que a Honda e ele próprio têm capacidade de aspirar a muito mais do que um lugar no top 10. As palavras dele foram diretas e sem rodeios. Diogo reconheceu que foi um fim de semana difícil e complicado, mas tentou encontrar os pontos positivos. Afirmou que no geral foi positivo porque esteve lutando por um lugar entre os 10 primeiros, mas admitiu sem hesitar que sofrem muito nesse tipo de circuito, com curvas longas. E completou com uma declaração que virou manchete. Para a Honda, foi uma corrida positiva, mas ele sabe que podem ambicionar muito mais do que um top 10, e reconheceu que a equipa está, agora mesmo, numa situação complicada. Essa honestidade é uma das marcas registradas de Diogo Moreira desde que chegou ao MotoGP. Ele não infla os resultados, não vende um discurso de que está tudo bem quando não está. Ele fala a verdade, assimila os problemas e segue em frente. E isso, meu amigo, é algo raro e valioso no mundo das duas rodas. Agora vamos falar um pouco mais sobre a situação da Honda no campeonato, porque isso é fundamental para entender por que Diogo está tão pressionado por dentro. A Honda RC213V, em 2026, ainda enfrenta sérias dificuldades de desenvolvimento. A moto japonesa tem mostrado limitações claras em circuitos que exigem performance nas curvas longas e rápidas, justamente o ponto fraco que Diogo apontou em Silverstone. E num campeonato dominado pelas Aprilias e Ducatis, essa lacuna técnica pesa muito na hora de brigar por posições mais ambiciosas. Dos 4 pilotos Honda que estavam na corrida em Silverstone, apenas 2 conseguiram terminar a prova. Luca Marini, que cruzou na 9ª posição, e o próprio Diogo Moreira, em 10º. Joan Mir caiu logo na primeira volta e Cal Crutchlow também foi ao chão e abandonou, deixando o britânico super desapontado naquele que pode ter sido seu último grande prêmio em casa. Ou seja, a Honda teve apenas 2 representantes na lista de classificados. E Diogo foi o segundo melhor deles, logo atrás de Marini. Na classificação geral do campeonato, depois de Silverstone, Diogo Moreira aparece na 15ª posição. Luca Marini, seu companheiro de equipa, segue sendo o piloto Honda mais bem posicionado na tabela, 5 lugares e 32 pontos à frente do brasileiro. Esses números mostram o desafio que Diogo tem pela frente, mas também revelam que ele está evoluindo, prova após prova, numa moto que ainda não está nos níveis das adversárias mais competitivas. E sabe o que é mais impressionante nessa jornada de Diogo Moreira? O contexto de quem ele é. O piloto nasceu em Guarulhos, São Paulo, em 23 de abril de 2004. Com apenas 22 anos, ele é hoje um dos pilotos mais jovens da categoria rainha. Começou sua trajetória no motocross brasileiro antes de se mudar para a Espanha em 2017, quando ainda era adolescente, em busca do sonho de virar profissional nas pistas de asfalto.
Passou pela Red Bull Rookies Cup, pelo Campeonato do Mundo de Moto3 e depois chegou à Moto2, onde escreveu seu nome na história. Em 2025, Diogo Moreira conquistou o título mundial de Moto2, o que lhe valeu não só a vaga no MotoGP, mas também um lugar eterno nos livros de história do esporte. Ele foi o primeiro piloto brasileiro a vencer um campeonato em qualquer categoria do Grand Prix de motociclismo. Antes dele, nenhum brasileiro tinha chegado ao topo de uma categoria mundial de GPs. Uma conquista histórica, sem exagero. E em 2026 ele fez sua estreia na categoria Rainha, representando a equipa LCR Honda com o número 11 na moto. Ele se tornou também o primeiro brasileiro a competir no MotoGP desde que Alex Barros se aposentou em 2007. Quase 2 décadas depois, um novo representante do Brasil voltou a aparecer na grelha de largada da elite do motociclismo mundial. E Diogo não veio apenas para participar, ele veio para competir, para evoluir e, como ele mesmo disse, para ambicionar muito mais. Ao longo da temporada, Moreira foi mostrando sinais claros de que tem talento para estar no MotoGP. Em Mugello, por exemplo, ele terminou em 10º lugar, tanto na sprint quanto na corrida principal de domingo, sendo o melhor representante da Honda naquele fim de semana. No GP do Brasil, mesmo largando de uma posição ruim depois de um arranque desastroso, ele protagonizou uma recuperação sólida e chegou em 13º, mostrando ritmo de top 10 mesmo com as dificuldades de ultrapassagem características do circuito Ayrton Senna. O próprio Diogo falou sobre essa evolução ao longo da temporada. Em Mugello, ele afirmou com convicção que a moto ainda não está em condições de vencer corridas, mas que estão sempre lutando pelo top 10 e que mais cedo ou mais tarde vão conseguir entrar no top 5. E depois chegará o momento de subir ao pódio. Essa mentalidade de crescimento constante, aliada à humildade de reconhecer onde estão as limitações, é o que distingue um piloto completo de um piloto apenas rápido. E agora, depois de Silverstone, os olhos de Diogo já estão voltados para o próximo desafio. O Motorland Aragon, na Espanha, onde a próxima ronda do campeonato acontece entre os dias 20 e 8 e 30 de agosto. E aqui tem um detalhe muito importante. Aragon é um circuito que Diogo conhece muito bem. Ele já competiu lá 3 vezes ao longo de sua carreira, e o seu melhor resultado por lá foi um 2º lugar numa corrida de Moto2, perdendo a vitória para Denis Onkyo por apenas 3 segundos, ou seja, por menos de um piscar de olhos. Esse histórico positivo em Aragon acende uma luz de esperança. Um circuito mais familiar, onde o piloto já demonstrou velocidade e competitividade, pode ser a oportunidade que Diogo e a Honda precisam para dar um passo além, para cruzar a barreira do top 10 e começar a lutar pelo top 5. Como ele mesmo sonha em alto e bom som. A trajetória de Diogo Moreira em 2026 é uma das histórias mais cativantes do MotoGP. Um jovem de 22 anos, estreante na categoria Rainha, pilotando uma Honda que ainda não está no seu melhor momento, mas que mesmo assim está consistentemente pontuando, aprendendo e evoluindo. Ele não se acomoda com o top 10, ele quer mais. E isso, pessoal, é o que separa um piloto mediano de um piloto com potencial real de chegar ao pódio. Silverstone deixou uma lição clara. As dificuldades existem, a Honda ainda tem muito a evoluir e o caminho é longo. Mas Diogo Moreira está disposto a percorrer cada metro desse trajeto com garra, com honestidade e com a ambição de alguém que sabe que tem talento suficiente para chegar muito mais longe. Aragon está na mira e o Brasil inteiro vai estar torcendo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização sobre o Diogo Moreira e o MotoGP. A temporada está fervendo e ainda tem muita história para ser contada. Até a próxima!